Você já imaginou prevenir e tratar doenças simplesmente utilizando os campos magnéticos? Campos magnéticos gerados por ímãs terapêuticos? Bom, esse é a nossa missão, né, no dia de hoje. Eu queria falar sobre uma das práticas integrativas e complementares magnéticas, que é o biomagnetismo medicinal. Um sistema terapêutico complexo, porém natural, não invasivo e muito simples, que visa identificar disfunções energéticas e bioenergéticas no corpo, disfunções de pH e tratar estas disfunções através da aplicação dos ímãs em pontos específicos do organismo. Então, o objetivo é apresentar esse sistema para que quando a gente chegue no final desta abordagem, se possa ter uma visão geral do que é o biomagnetismo medicinal e a relação dele com a prevenção de doenças e tratamento também, incluindo ainda a possibilidade de integrá-lo a outros sistemas terapêuticos. Quando a gente fala em biomagnetismo medicinal, fala em ímãs, nós não podemos deixar a história de lado. Nós temos uma jornada histórica muito importante até a chegada do desenvolvimento do biomagnetismo medicinal, que tem cerca de 33 anos, um pouquinho mais. Os ímãs, né, os campos magnéticos gerados pelos ímãs, são utilizados na humanidade para tratamento de saúde e até para manter a beleza há mais de 5.000 anos atrás. Dentro das medicinas tradicionais ayurvédica, da medicina tradicional chinesa, nós temos a acupuntura, a auriculoterapia, nós temos os sistemas de tratamento dos chakras, que são os centros de distribuição de energia eletromagnética, que já utilizavam, né, ímãs. Nós temos a acupuntura sem agulhas, através da aplicação de pequenos ímãs. Então, os campos magnéticos, eles têm acompanhado, né, a naturopatia, integrando-se aos sistemas terapêuticos. E aí, nós tivemos um momento histórico importante que antecedeu o biomagnetismo medicinal, que foi em 1936, quando dois grandes pesquisadores, Albert Royce Davis, que é considerado o pai do biomagnetismo, e Waterhouse, que demonstraram pela primeira vez que campos magnéticos produzidos pelos polos, polo norte e polo sul de um ímã, ou identificando, né, polo sul e polo norte de um ímã, possuem propriedades específicas em relação aos sistemas biológicos, como células sanguíneas, células nervosas, bactérias, vegetais. E além de eles realizarem essa pesquisa, também introduziram o primeiro conceito de biomagnetismo. Biovida, magnetismo, o magnetismo dentro dos seres vivos. E aí nós tivemos 40 anos, mais ou menos, né, de pesquisas e estudos na área, até que nós chegamos na década de 80, onde se despontou um grande médico cientista da NASA, Dr. Richard Breggemeyer, a autoridade na época reconhecida mundialmente nas terapias magnéticas, na terapia energética e no próprio biomagnetismo. E ele trouxe uma grande contribuição para o que veio a ser o sistema do biomagnetismo medicinal da década de 80, final da década de 80 para frente. Dr. Richard Breggemeyer, ele identificou que o corpo humano, ele responde a estímulos magnéticos. Quando a gente pega um campo magnético e aplica sobre determinadas regiões do corpo que estão com disfunção energética, esse organismo, ele reage. Então, ele reage através de um fenômeno que ele batizou com o nome de fenômeno do encurtamento do hemicorpo direito. Então, ele descobriu que quando nós aplicamos um campo magnético num ponto anatômico do organismo e esse local aferido por esse ímã está com disfunção energética para um pH de alcalinidade, de maior alcalinidade do que o tecido deveria ter, então nós temos um encurtamento da matéria. Quando nós temos um campo, aplicamos o campo magnético e nós temos um alongamento do hemicorpo direito, então nós temos aí um lugar
que está sendo aferido por esse campo com maior acidez do que o tecido deveria estar. Essa foi uma grande contribuição, porque o diagnóstico energético do biomagnetismo medicinal é realizado através deste teste cinesiológico. As disfunções nós vamos identificar através do teste cinesiológico. E o Dr. Richard Bregmeier também descobriu que, assim como um campo magnético é capaz de identificar a acidez e a alcalinidade de um tecido fora do seu nível normal de energia, ele também é capaz de tratar. Então, o tratamento também é realizado com polos dos ímãs, polo norte e polo sul. E esta contribuição foi muito importante também para o desenvolvimento do biomagnetismo medicinal na sequência. E aqui está, né, 1988, então, o médico fisioterapeuta mexicano, Dr. Isaac Góes Duran, ele descobre pela primeira vez em um organismo humano uma estrutura bioquímica formada por duas cargas disfuncionais, uma gerando um campo magnético de polo norte e outra carga gerando um campo magnético de polo sul. E estas cargas geram esses polos magnéticos porque estão em ressonância magnética entre si. E para essa estrutura que ele descobriu, ele batizou com o nome de par biomagnético. Como as estruturas estudadas por ele era o timo, a glândula timo, e a região do intestino final do intestino grosso, o reto, então ele chamou esse par biomagnético de timo reto. E a partir desta descoberta dessa estrutura bioquímica deste par biomagnético, ele desenvolveu todo um sistema terapêutico de identificação de pares biomagnéticos e de tratamento desses pares biomagnéticos. Então, aqui eu tenho um corpo humano, aqui mais ou menos a região do timo, aqui a região do reto. Então, vamos falar do par biomagnético timo-reto. Timo-reto. No timo, identificado com uma disfunção de pH para maior alcalinidade do que esse tecido deve ter quando está com seu nível de energia normal. Então, aqui eu tenho um polo norte gerado por esta carga que está em ressonância com o H+, que está no reto. Então, nós temos um polo sul de um ímã no reto e o polo norte de um ímã no timo. Para tratamento destas duas áreas em disfunção, esta para maior acidez do que deveria estar este tecido e esta para maior alcalinidade do que deveria estar este tecido, nós vamos utilizar os campos magnéticos gerados pelos ímãs. Polo norte do ímã identificado com a cor preta vai sobre o polo norte do par biomagnético, do ímã, né, que forma o par biomagnético. Polo sul do ímã vai sobre o polo sul do par biomagnético, que está aqui no reto, para gerar um fluxo energético bioelétrico entre o timo e o reto. Com esta força magnética, geramos esse fluxo para que estas cargas que não conseguiam se juntar para formar a água, nesse caso, elas pudessem, nesse fluxo, ter a força de se neutralizarem. Então, aqui, os ímãs, eles fazem a despolarização das cargas do H+ e do OH-, que estavam querendo se juntar, mas não tinham força de fluxo para se neutralizarem e formarem a água. Então, todo o sistema terapêutico do Dr. Góes se desenvolveu a partir deste primeiro par biomagnético. E aqui ele estava buscando no organismo de um homem
o, o motivo pelo qual ele tinha desenvolvido a síndrome da imunodeficiência humana. Então, ele identificou esse par como um par de ajuste do sistema imunológico de HIV. Então, já vou explicar para vocês um pouquinho adiante como que funciona essa relação dos pares biomagnéticos, da disfunção de pH nessas regiões, com os micro-organismos patogênicos, fungos, vírus, parasitas e bactérias. A partir do par biomagnético timo-reto, Dr. Góes começou a pesquisar todos os outros pares disfuncionais que poderiam estar presentes nos seres vivos, nos humanos. Então, ele desenvolveu o que ele chamou de código patógeno. O que é um código patógeno, né? Nós temos um mapa estruturado, didático, para que o terapeuta de biomagnetismo, naturopata, possa aí estar, nós chamamos ele de biomagnetista, né? Para que o biomagnetista possa estar, então, fazendo o diagnóstico energético desses pontos, para ver se eles estão disfuncionais. Se estiverem disfuncionais, então se aplicam os ímãs para fazer a correção desta disfunção e liberar energia, despolarizando essas cargas para que o tecido volte ao seu estado de energia normal e o sistema imunológico possa atuar sobre micro-organismos que podem estar albergados, escondidos dentro desse campo magnético gerado pelo par biomagnético. Então, o Dr. Góes ele foi pesquisando ao longo de 33 anos esses pontos anatômicos disfuncionais e a sua relação com micro-organismos patogênicos, fungos, vírus, parasitas e bactérias. Então, por exemplo, pré-pineal com bexiga, nós temos uma infecção fúngica relacionada com esse par. Então, nós temos uma lista, nós temos 435 pares biomagnéticos que foram descobertos, catalogados, descritos pelo Dr. Góes, e através do teste cinesiológico, que eu citei, que é o fenômeno do encurtamento ou alongamento do hemicorpo direito, que hoje nós conhecemos como reflexo Góes, porque é um reflexo de resposta mesmo, e esse reflexo tem sido estudado, nem todos os mecanismos estão elucidados, mas a grande parte da comunicação do corpo em relação a uma resposta de um campo magnético já está descrita em artigos científicos também. Então, esse é o sistema terapêutico do Dr. Isaac Góes Duran, o biomagnetismo medicinal, que vai fazer diagnóstico de pares biomagnéticos, utilizando então esse reflexo Góes como ferramenta de diagnóstico energético. Vamos fazer o tratamento, né, desses pares biomagnéticos através da aplicação de ímãs, nesses pontos que nós vamos identificar no teste. E se nós temos aí fungos, vírus, parasitas e bactérias já alojados, nós vamos liberar essa energia para que o sistema imunológico possa atuar sobre eles. Se não tivermos os micro-organismos aí, nós estamos fortalecendo o organismo, prevenindo que esses micro-organismos se escondam nesses pares biomagnéticos e possam trazer as doenças. Então, aqui a gente trata da prevenção. Também nós temos as disfunções glandulares que podem ser tratadas através dos pares biomagnéticos. Nós temos intoxicações, que nós usamos a magnetoterapia para estímulo de órgãos detoxificadores. E nós temos vários pares biomagnéticos que a gente chama de especiais, que servem como uma magnetoterapia para várias disfunções. Então, taquicardia, depressão, anemia, hipertensão. E também podemos abordar problemas espirituais, disfunções de chakras, através de um nível 2 do biomagnetismo medicinal que nós chamamos de bioenergética, que é a comunicação entre a mente do terapeuta e a inteligência inata das células e dos sistemas orgânicos energéticos. E isso foi um desenvolvimento que trouxe para o biomagnetismo medicinal muitas possibilidades, que o Dr. Góes cita, né, e que quem é biomagnetista sabe atuar.